Amém? Convido você a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo o 5, versículo 8, para você ver uma coisa, né, irmão? O trabalhar de Deus, ele é diferente do nosso, né? Hoje cedo eu estava com essa palavra na minha mente, falando sobre a pessoa ser pura de coração, coração puro, coração limpo diante de Deus. Eu já preparei a palavra de amanhã, que é a reunião de prosperidade para Deus, né? Aí a gente fica pensando, né? Que dia que eu vou pregar essa mensagem então? Aí agora à tarde, né, aconteceu um imprevisto, o pastor não pôde estar aqui, então é esta palavra que eu quero dar para você nessa tarde. Em um dos sermões da montanha, que a gente conhece muito, Jesus ele falou sobre a importância da pessoa ela ser limpa de coração. Amém? Por gentileza, abre a tua Bíblia lá em Mateus 5:8. Jesus ele falou sobre a importância da pessoa ela ter um coração puro. Uma certa feita, Jesus até pegou algumas crianças, né? Porque os discípulos estavam implicando com Jesus, porque as crianças estavam se aproximando dele, né? E Jesus falou para os discípulos: não, deixa vir para mim as criancinhas, porque o reino de Deus é delas. Por que Jesus usou de uma criança para dar um exemplo, irmão? Porque uma criança que tem lá os seus 4 anos, 3 anos de idade, 1 ano, 2 anos, 6 anos, né? Até mais ou menos os 7, 8 anos. Se você briga com uma criança agora, ela vai, no momento ela vai até ficar chateada com você, né? Ela vai até emburrar com você, ela vai falar que não gosta de você, né? Mas isso é passageiro. Daqui meia hora a criança volta abraçando você. Não é assim que acontece? Não sei se os irmãos têm filho pequeno, mas é desta maneira. Às vezes você fala assim para a criança: sai de perto de mim, moleque, eu não gosto de você não. E na hora a criança chora, vira a cara com você. Mas daqui mais ou menos meia hora, né, a criança ela volta te abraçando, ela volta falando que te ama, né? Então, por que isso acontece? Porque uma criança é pura, meu irmão. Uma criança ela não tem maldade dentro do coração. Tanto que infelizmente, né, muitas pessoas que são maldosas, bandidos, né, que eu fico indignado, né, mas a gente não pode desejar o mal de ninguém, que o bandido ele venha se arrepender do seu caminho errado e venha se converter. Mas quantos bandidos às vezes que a gente vê na televisão aí, que usa de má fé, né, dão um doce para uma criança, dão um brinquedo, e às vezes a criança naquela ingenuidade, né, até cai. Por quê? Porque é uma pessoa limpa, meu irmão. Uma criança ela não vê maldade em nada, né? Uma criança ela não vai ter algo no coração dela maldoso. Às vezes ela até pode cometer um erro, mas você pode ter certeza que aquilo vai ser passageiro, não vai ser na maldade. Então, é importante que eu e você, meu irmão, a gente saiba de uma coisa, que uma das coisas que vai fazer a gente entrar no reino de Deus, na salvação eterna, é a gente ser limpo de coração. Aí você fala assim: ah, mas é difícil, ministro. Como que eu vou
perdoar alguém que me ofende? Como que eu vou ser puro de coração? Como que eu vou conversar normalmente com uma pessoa que tanto falou mal de mim? Irmão, é claro que é difícil, por nós mesmos é difícil, não é fácil, mas pelo Espírito Santo que está conosco, Ele nos ajuda a ser desta maneira. Consegue entender, sim ou não? Mas é preciso, meu irmão. Se você quiser ver Deus na sua vida, é o que a Bíblia diz, ó. Mateus 5,8 diz assim, ó: bem-aventurados são os limpos de quê? De coração, porque eles verão a quem? A Deus. Então, se você quiser ver Deus, e quando eu falo ver Deus, não é só você, não estou querendo dizer você ver Deus aqui na terra face a face. É claro que isso, não vai acontecer, mas eu estou dizendo você ver Deus na sua vida. É claro que um dia a gente vai ver Deus mesmo face a face, não nesse mundo. Quando a gente partir dessa para outra, ou quando Jesus vier nos arrebatar, buscar a igreja dele, claro que a gente vai ver Deus. Mas eu estou dizendo também, meu irmão, em você ver Deus na sua vida, ver Deus na sua família, ver Deus no seu casamento, ver Deus na sua vida financeira, ver Deus na sua saúde, ver Deus na sua vida espiritual. Tem gente que está na igreja, mas ela ainda não teve uma experiência com Deus, ela ainda não presenciou Deus em sua própria vida. É triste isso, né? Infelizmente tem pessoas que ela conta testemunho dos outros. Mas eu pergunto para os irmãos: será que Deus quer que você venha ficar contando só testemunho dos outros e na sua vida nada? Quer? Não, meu irmão. Não, porque na vida do irmão Jurandir Deus fez isso, isso e isso. Mas Deus não quer só fazer na vida dele, Deus quer fazer na minha. Mas infelizmente tem pessoas que ela fica contando o quê? O testemunho dos outros. Por quê? Porque na vida dela ela não vê nada de Deus. Agora eu pergunto para os irmãos: será que a culpa é de Deus? Não é. É porque a pessoa está com o coração impuro diante de quem? De Deus. É triste isso. Às vezes a pessoa tem aquela cara de cristão, tem aquele rosto de cristão, tem aquele jeito de cristão, mas o coração é um coração sujo, é um coração que não perdoa, é um coração que guarda ódio, é um coração que guarda mágoa, é um coração que maquina o mal, e tudo isso vai trazer prejuízo para a própria pessoa, meu irmão. Por isso que eu vejo muitas pessoas aí que já faz parte de uma denominação já faz anos e até hoje é uma pessoa doente, até hoje é uma pessoa uma pessoa oprimida. Infelizmente existem pessoas que até hoje, se você colocar a mão na cabeça dela, o demônio manifesta. Por quê, irmão? Porque o coração ainda está fora da presença de quem? De Deus. O diabo, ele age através da onde? Do coração, do sentimento. A gente conhece muito um discípulo chamado Judas Iscariotes, né? A gente sabe que Judas ele foi o que traiu Jesus, mas nós sabemos, meu irmão, que a traição de Judas não começou quando ele entregou a Cristo. Não, a traição de Judas já começou desde quando ele era discípulo. O coração dele nunca foi um coração de Deus.
O Judas ele já vinha traindo a Cristo já faz tempo. Por quê? Porque ele roubava, ele era bandido, ele tirava das ofertas que o povo dava e guardava para ele. Ou seja, antes mesmo dele entregar Jesus para ser morto, o coração dele já era um coração sujo. O diabo conseguiu tomar o quê? O coração dele. O diabo já tinha colocado no coração dele já. Ou seja, irmão, por que para Judas Iscariotes não houve perdão? Porque nunca houve da parte dele arrependimento. Tanto Judas Iscariotes quanto Pedro, os dois traíram Cristo. Mas por que Pedro teve perdão e o Judas não? Porque o Judas ele nunca se arrependeu. O coração dele era um coração sujo, era um coração decidido a fazer o mal. Era uma pessoa que não adiantava falar nada com ele, porque o coração dele já era um coração decidido a fazer o mal. E é triste isso, irmão. O Judas Iscariotes conviveu com Jesus 3 anos. O Judas Iscariotes foi usado por Deus. Deus usou ele para curar, Deus usou ele para libertar. Mas ele acabou do jeito que ele acabou, se enforcando, se matando. Às vezes tem pessoas que são tremendamente usadas por Deus, mas não quer dizer que ela é de Deus. O coração dela está longe dele. Não adianta nada a pessoa às vezes ser usada nas mãos de Deus e o coração dela está sujo, irmão. Sabe, naquele dia, infelizmente, no dia do juízo, muitas pessoas que eram para entrar no reino de Deus não vão entrar. Você sabe por quê? Por causa do coração sujo. É verdade. Infelizmente, no grande dia do juízo, a qual Deus vai julgar e condenar a humanidade que não quis se arrepender, infelizmente vai ter muitos crentes no meio daquele povo. Infelizmente vai ter muitas pessoas que um dia foram usadas tremendamente por Deus, libertaram, curaram, expulsaram demônios, fizeram maravilhas, fizeram paralítico andar, fizeram cego enxergar, fizeram mudo falar. Infelizmente vai ter muito crente que vão ser condenados. Ministro, o senhor está julgando? Não estou julgando, eu estou falando o que a Bíblia diz, não sou eu. A Bíblia diz isso, que muitos dirão naquele dia: Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. E o próprio Cristo vai mandar a pessoa se apartar dele. Por quê? Porque não tiveram um coração limpo diante de Deus. Isso é coisa séria, meu querido irmão. Não adianta às vezes a pessoa ter um status na igreja, ter um cargo de alta posição, mas se o coração dela não está diante de Deus, não adianta nada, irmão. Não adianta nada. Eu estava comentando esses dias até com a minha esposa, que nós vamos ter muita surpresa naquele dia, irmão. Às vezes muitos pastores, pregadores da palavra famosos, que tinham aparência de um homem de Deus, vão ficar fora. Por outro lado, vai ter muitos irmãozinhos e irmãzinhas, que às vezes a gente não dava nada por ela, que chegava na igreja, sentava, pegava sua Bíblia, fazia a oração dela, que vão entrar no céu. Mas sabe por quê? Porque tiveram um coração limpo diante de quem? De Deus. Às vezes a gente olha a aparência das pessoas, mas Deus ele está olhando para onde? Para o coração. Às vezes a gente vê as pessoas simples, aquela pessoa simples que chega na igreja,
vai lá, se ajoelha no banco, faz aquela oração dela, participa do culto, vai embora para casa. Aquela pessoa muitas das vezes vai entrar no céu, e muitas pessoas, pregadores, famosos, obreiros, que às vezes tinham uma aparência de crente, não vão entrar. Sabe por quê? O coração reprovado. Isso é coisa séria, meu irmão. Isso é coisa séria. O nosso coração, ele precisa ser um coração limpo diante de quem? De Deus. Amém? Lá em Mateus ainda, no capítulo 15, agora no versículo 8, Jesus, ele deu uma bronca nos fariseus da época, nos crentes da época, nos religiosos, porque aquele povo se preocupava muito com a aparência física. Claro que você tem que se preocupar, meu irmão. Estou dizendo que você tem que andar, com perdão da palavra, de qualquer maneira. Claro, é claro que a gente tem que se preocupar também com o nosso lado de fora. Mas às vezes tem pessoas que se preocupam muito com o exterior, e no interior nada. Eu já vi, não é criticando, mas eu já vi muitas igrejas que se preocupam tanto com a parte de fora. Não, irmão, você não pode cortar o cabelo. Não, irmã, você não pode usar calça comprida. Não, irmã, você não sei o que lá. Eu nessa caminhada com Cristo eu já vi muito isso. Às vezes a pessoa se preocupar tanto com a aparência exterior. Não, porque mulher que usa calça comprida está em pecado. Eu não sei de onde que tiraram isso, né? Que Bíblia que é essa, né? Mas às vezes a pessoa acaba se preocupando tanto com o exterior, e o interior, o coração está imundo, sujo, desejando mal. E Jesus, ele abomina isso, meu irmão, porque os crentes da época, os fariseus, eles se preocupavam muito com a aparência exterior, porque eles gostavam de quê? De se aparecer, né? Tem gente que gosta de se aparecer. A paz do Senhor, irmão, tem aquele jeitão de crente, mas só Deus sabe o que está dentro do coração. Um coração que fala mal dos outros, um coração cheio de maldade, um coração que deseja as coisas que não é dele, que deseja a mulher que não é dele. Porque tem homem que é assim, né? O homem fala assim: não, eu nunca traí a minha esposa. Tudo bem, nunca traiu fisicamente, mas e o coração? E o coração? O próprio Cristo disse isso, que se a pessoa olhar para uma mulher, não precisa nem dele tocar nela, mas só do fato do homem olhar para uma mulher com intenção errada, com intenção impura, desejando ter ela, mesmo sem tocar nela, essa pessoa já cometeu adultério. Já pensou se nós estivéssemos na lei ainda, hein? Haja cemitério, hein? Tanto de pessoa que ia morrer apedrejado. É verdade. É verdade. É coisa séria, meu irmão. E eu estou falando não de quem está lá fora, eu estou falando de crentes, irmão. Porque quem está lá fora, eles estão na perdição. Mas eu estou falando de crente, de pessoas que professam o nome de quem? De Deus. Olha o que Jesus diz para aquele povo, Mateus 15, verso 8, não, 8 não, é isso mesmo,
Deixa eu conferir de novo. É isso mesmo. Mateus 15, 8. Diz assim, ó. Olha só. E este povo se aproxima de mim com a boca, né? E com os lábios me honram, mas o seu coração está longe de quem? De mim. Jesus falou isso para quem? Para os crentes da época, para aqueles que levantavam a mão para o céu, para se mostrar. Tem gente que é assim, né, irmão? Ele gosta de mostrar que é crente. Levanta a mão para o céu. Oh Jesus, eu te adoro. Oh Jesus, eu te amo. Aleluia, aleluia. Só que dentro do coração, Jesus, eu te amo, né? Mas dentro do coração, eu odeio a minha vizinha. Mas dentro do coração, eu odeio a irmã fulana de tal. Dentro do coração, ó, que raiva daquela pessoa. Será que a pessoa ama a Deus mesmo? Ama não. Às vezes tem muitos crentes que se preocupam só com o físico, com o exterior. Criam até regras nas suas igrejas, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas com o coração ninguém se preocupa. Sabe, meu irmão? É claro que Deus, Ele quer nós de corpo, alma e espírito. Deus, Ele nos quer por inteiro. Por inteiro. Mas principalmente Ele quer um coração reto diante de quem? Diante dele. É claro, irmão. Se o seu coração está limpo diante de Deus, todo o resto vai estar. Vai ou não vai? Se o seu coração está voltado para Deus, o seu exterior também vai estar, porque o que está dentro reflete do lado de fora. Uma pessoa que tem um coração temente a Deus, ela não vai vestir uma roupa escandalosa. Uma pessoa que tem o coração diante de Deus, ela não vai abrir a boca para falar palavrão, para difamar. Uma pessoa que tem o coração diante de Deus, ele não vai escutar coisas que não agradam a Deus, ouvir músicas que não agradam a Deus, assistir programas, filmes que não agradam a Deus. Ele não vai, porque se o coração dele é de Deus, quem manda é quem? É Deus, meu. Conseguem entender? Sim ou não? Mas a gente precisa estar com o coração diante de quem? De Deus. Não adianta a pessoa honrar a Deus com a boca. Os fariseus gostavam muito disso, de se aparecer, de ter aparência de crente. Mas o coração deles era um coração sujo, imundo, né? Aconteceu isso até quando Davi foi ungido a rei. Quase que o profeta Samuel derrama azeite na pessoa errada, porque os homens de Deus erram ou não erram? Claro que erram, meu irmão. Eu não conheço o que está dentro de você. Na igreja todo mundo é de quem? De Deus, né? Eu não conheço o que está dentro de você, você não conhece o que está dentro de mim, mas Deus sabe. Então quase que o profeta Samuel, ele derrama azeite na cabeça errada. Por quê? Ele deu uma olhada para o irmão de Davi, o Eliabe, o filho mais velho de Jessé, a aparência de um rei, o cara tinha porte de um rei, né? E logo de cara o Samuel falou: aí está aí um homem que vai ser o rei. Mas era ele? Não.
Deus deu uma bronca no Samuel, falou: ô Samuel, Deus não vê como o homem vê. Deus vê o que está dentro da onde? Do coração. O próprio Deus falou para Samuel: não, Samuel, eu rejeitei ele. Por que o Eliabe foi rejeitado? Porque dentro do coração dele tinha alguma coisa que reprovava. Quantas pessoas que às vezes estão sendo rejeitadas, me perdoe eu estar sendo tão sincero, mas não é que Deus queira rejeitar a pessoa, jamais. Deus, Ele ama a todos, como a canção que os irmãos cantou. Deus ama a todos, meu irmão. Deus não quer rejeitar ninguém. Mas às vezes a pessoa, por ter o coração sujo, infelizmente, ela acaba se rejeitando diante de quem? De Deus. Não que Deus queira, mas porque a pessoa tem o coração sujo, fica impossível Deus agir, fica impossível Deus trabalhar. Amém? Então por isso que nós temos que ter um coração limpo diante dele, meu irmão. Por mais que seja difícil a gente fazer, cumprir certas coisas, porque não é fácil a gente perdoar as pessoas que nos ofendem, a gente falar bem daqueles que tanto nos criticam, não é fácil, mas o Espírito Santo está aí para te ajudar, meu irmão. Que você venha pedir a ajuda dele para ter um coração limpo, meu irmão, porque não vale a pena você guardar certas coisas erradas no seu coração, porque isso vai te trazer prejuízo, meu irmão. Amém? Isso aí não vai deixar você ver Deus na sua vida. Você vai ter anos de igreja, anos de ministério, anos de denominação evangélica, mas nunca vai ver Deus na sua vida. E é triste isso, irmão. Não é triste? Uma pessoa ter tantos anos de igreja e nunca ser curado da enfermidade, nunca ser liberto do demônio. É triste isso, irmão. Uma pessoa que tantos anos de igreja e nunca ser batizado com o Espírito Santo, nunca ter uma experiência com Deus, nunca falar na língua dos anjos, nunca ter aquele envolvimento com Deus. Isso é triste. E Deus não quer isso, irmão. Mas se a pessoa se manter com o coração sujo diante dele, infelizmente é assim que vai ser. Pode ter anos de igreja, ser patrimônio histórico da igreja, mas adianta isso? Se a pessoa não tiver uma experiência com Deus, se a pessoa não tiver um coração limpo diante de quem? De Deus. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Uma palavra que é conhecidíssima, né? Provérbios 4, 23. Em nome de Cristo. Sabe, meu irmão, já vi muitas pessoas, muitos pregadores desprezar a Bíblia Sagrada para ficar se apoiando em regras. Não, irmão, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você não pode fazer isso, e nunca pregar o que deve ser pregado. Nunca. É coisa triste isso. É coisa triste. Porque Jesus, ele sempre foi contra isso. Os fariseus eram assim.
Eles colocavam a regra em cima das pessoas, eles mesmos não faziam. Sabe, eu já vi muito crente, muito pregador, que às vezes coloca a regra em cima dos membros, das pessoas, mas às vezes ele mesmo acaba não fazendo. Porque, irmão, preste atenção, o Evangelho não é um fardo. Ninguém pode dizer para você a maneira que você deve servir a Deus ou não, a não ser o Espírito de quem? O Espírito Santo. Não sou eu que tenho o poder de mudar o coração de quem? De ninguém. E às vezes tem muitas pessoas que acabam saindo, é triste isso, que acabam saindo da igreja, irmão, porque se sentem cansados, porque começa a pesar o fardo, né? Porque ninguém aguenta viver sob pressão, aguenta? Ninguém aguenta, irmão. Já não basta a pressão que a gente tinha quando a gente era do mundo lá fora, né? Aí a pessoa vai viver sob pressão dentro da igreja, não adianta, não pode, né? Por isso que a gente tem que pregar a palavra de quem? De Deus, não é ficar impondo nada para ninguém. Porque quem vai trabalhar no seu coração não é o Amilcar, não é o pastor, não é a pastora, não é a obreira. Quem vai trabalhar no seu coração vai ser Deus, irmão. Quem vai te convencer do caminho errado, quem vai transformar o seu coração, quem vai te ensinar como você deve se portar na presença de Deus, como você deve estar na presença de Deus, como você deve se vestir na presença de Deus, como você deve falar na presença de Deus, ouvir, enxergar, pensar, andar. Quem vai fazer isso com você não sou eu, não é a igreja, é o Espírito Santo. Amém? Quando você tem o coração diante dele, ele que te ensina. Ele que te ensina, meu irmão. Eu, graças a Deus, não precisou ninguém apontar uma arma na minha cabeça e falar o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha. O próprio Espírito Santo age, né? O próprio Espírito Santo é quem trabalha. Mas ele só faz isso quando a pessoa tem um coração voltado para ele. O próprio Espírito Santo faz isso quando a pessoa tem um coração limpo diante dele. Amém? Acharam? Provérbios 4, 23 diz assim: e sobre tudo o que tem de guardar, guarda o seu coração, pois dele procede a saída da vida, ou a fonte da vida, né? Não sei como está na sua, mas na tradução da Bíblia que eu uso, está assim, ó: guarda com toda a diligência o seu coração, pois dele procede a fonte da vida. O que é diligência? Cuidado. Quem tem que guardar o seu coração não é Deus, não, é você. O coração é seu. Não, Deus, guarda o meu coração. Não, quem tem que guardar o seu coração é você, irmão. Amém? É você que tem a chave na sua mão para as coisas que vão entrar dentro do seu coração e para as coisas que não vão. Então, que você venha vigiar. Cuidado com o que entra no seu coração, meu irmão. Cuidado para você não sujar o seu coração. Tenha um coração limpo diante de quem? De Deus. Dessa maneira você vai ver Ele nessa vida. E quando você partir dessa vida, você vai ver Ele face a face. Amém? Entendeu a palavra? Vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus.